Olá, pessoal! Desejo que estejam bem. Sejam bem-vindos ao segundo semestre com o retorno das nossas atividades. Eu sou a professora Gabriela e, juntamente com as colegas Ana Carneiro, Ana Paula, Ivoneide e com os professores Ednei e Gilberto, estamos à frente da disciplina de Língua Portuguesa da Escola Vivina Monteiro. Hoje nós trazemos para o terceiro bimestre o estudo do conteúdo sobre figuras de linguagem. Esse material vocês encontrarão no livro didático de vocês, das páginas 212 a 216. Algumas das figuras que serão apresentadas aqui não estarão no livro didático, mas nós achamos por bem trazê-las, apresentá-las, e em razão disso, iremos disponibilizar um resumo desse material para ajudá-los na compreensão. Então, vamos lá? O que são as figuras de linguagem? São recursos que nós utilizamos tanto na fala quanto na escrita para deixar a mensagem mais expressiva. Quando, por exemplo, vocês dizem, estou morrendo de sede. Ao fazer o uso dessa expressão, morrendo de sede, vocês estão utilizando uma figura de linguagem chamada hipérbole. Ou quando dizem, por exemplo, o lanche de hoje estava gostoso, comi 2 pratos. Ao fazer o uso dessa expressão, 2 pratos, vocês estão utilizando uma figura de linguagem chamada metonímia, que nós estudaremos ao longo do nosso material. Então, vamos começar pela metáfora. O que é a metáfora? Quando ela ocorre? Ela vai ocorrer quando nós fazemos qualquer comparação sem utilizar expressões que indiquem que uma comparação está sendo feita, ou seja, sem a presença dos elementos conectivos, como, tanto quanto, parece, entre outros elementos. Vejam aqui, você tem uma pedra dentro do peito. Quando eu utilizo essa expressão aqui, uma pedra, você tem uma pedra, eu estou fazendo uso de um recurso metafórico, ou seja, eu estou fazendo uma comparação. Só que ela acontece de maneira implícita, sem a presença dos elementos conectivos. A mesma coisa acontece no exemplo abaixo. Catarina é uma flor. Eu comparo Catarina a quem? A flor. Porém, quando nós observamos, não há a presença dos elementos conectivos. Então, a metáfora ela ocorre quando nós fazemos qualquer comparação entre seres, porém, sem a presença dos elementos conectivos. A comparação, ela vai acontecer de maneira explícita, ou seja, neste caso, são utilizados os elementos conectivos de comparação. Ela é o contrário da metáfora. Então, na comparação, eu estou utilizando os elementos conectivos, como, tanto quanto, parece, entre outros elementos. Vejam aqui, seus olhos são como jabuticabas. Eu comparei os olhos dessa pessoa ao quê? A jabuticabas. A mesma coisa acontece no exemplo 2. Catarina é como uma flor. Eu comparei Catarina a quem? A flor. Mas quando nós observamos, vai haver o quê? A presença dos elementos conectivos. Então, tanto a metáfora quanto a comparação estabelecem essa relação comparativa. Só que na metáfora eu vou perceber que não vai haver a presença dos elementos conectivos, enquanto na metáfora esses elementos conectivos estarão presentes, certo? Vejamos agora, pessoal, a metonímia. O que é a metonímia? Ela vai ocorrer quando se substitui um termo por outro. E nessa substituição vai haver uma estreita relação de sentido, de afinidade entre esses termos. Eu trouxe aqui alguns exemplos. O primeiro diz assim, o lanche de hoje estava gostoso, comi 2 pratos. Lembram do exemplo que eu dei a vocês no início da nossa aula? Na verdade, quando eu digo 2 pratos, eu estou fazendo uso de quê? Da metonímia. Eu comi, na verdade, o quê? O que estava no recipiente, no prato.
Outro exemplo, adoro ouvir Vitor Fernandes. Na verdade, eu adoro ouvir o quê? As músicas do Vitor Fernandes, as canções do Vitor Fernandes. Outro exemplo muito comum de metonímia é em relação à substituição da marca pelo produto. Quando eu digo assim, vou ao supermercado comprar Bombril. Na verdade, Bombril é o quê? Marca. Eu vou ao supermercado comprar esponja de aço, palha de aço. Ou, por exemplo, vou ao supermercado comprar sabão Omo. Omo, mais uma vez, é marca. Eu vou ao supermercado comprar sabão em pó. Então, a metonímia ela vai acontecer quando eu substituo um termo por outro, só que vai haver uma estreita relação de afinidade, de sentido entre esses termos. Vejamos agora a figura de linguagem chamada gradação. Ela ocorre quando se utiliza uma sequência de palavras que intensifica uma ideia. Aí nós temos o exemplo aí. Estava muito frio, congelando, uma temperatura glacial. Observem aí, pessoal, que nós temos a gradação na descrição do frio para intensificar a ideia de que a temperatura estava realmente baixa. Então, quando eu digo que estava muito frio, congelando uma temperatura glacial, eu vou me utilizando de descrição do frio para dar essa ideia de que a temperatura estava muito baixa. Então, a gradação ela vai ocorrer quando eu utilizo essa sequência de palavras que vai intensificar uma ideia. A sinestesia é uma figura de palavras que está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos: tato, audição, olfato, paladar e visão. Eu tenho um exemplo aqui. Esse perfume é muito doce. Vejam aqui, ó. Perfume vai ser percebido por quem? Pelo olfato. E doce, essa característica de doçura, vai estar relacionada a quê? Ao paladar. Então, a sinestesia é uma figura de linguagem que vai estar associada com essa mistura de sensações relacionadas aos sentidos. Então, dentro de uma mesma frase, vocês vão perceber essa mistura de sensações. Nós temos agora a personificação ou prosopopeia. O que é isso? Em que essa figura de linguagem consiste? Ela vai consistir em atribuir características humanas a seres inanimados, a seres que não têm vida, ou a seres irracionais. Nós temos alguns exemplos aqui. Primeiro, a madrugada acordou triste. A madrugada acorda triste? A tristeza é uma característica, um estado próprio de quem? Nosso, né? Humano. Mas eu atribuí essa característica humana a quem? A um ser inanimado. Quem foi esse ser inanimado? A madrugada. Outro exemplo. O jardim olhava as crianças sem dizer nada. O jardim olhava. O jardim olha? Então, a personificação ou prosopopeia consiste em atribuir características humanas a seres inanimados, a seres que não têm vida, a seres irracionais. Nós encontramos muito a personificação, a prosopopeia, também nas fábulas, quando nós atribuímos características humanas a quem? Aos animais, tá bom? Hipérbole. O que é a hipérbole? No que ela consiste? Trata-se de exagerar uma ideia com finalidade expressiva, ou seja, é um exagero intencional. Lembram daquele exemplo que eu dei no início da nossa aula? Aqui, ó, estou morrendo de sede. Quando eu utilizo essa expressão, morrendo de sede, eu estou exagerando essa ideia. É um exagero intencional. Para dizer o quê? Que eu estou com muita sede. Esse outro exemplo aqui.
Não vejo você há séculos. Eu exagerei intencionalmente para dizer que não vejo alguém há muito tempo. Então, a hipérbole consiste em exagerar uma ideia com finalidade expressiva. É um exagero intencional. Enquanto na hipérbole eu exagero, no eufemismo eu suavizo palavras ou expressões que são desagradáveis, que são tidas como grosseiras. Por exemplo, quando eu digo assim, ele sempre faltava com a verdade. É mais suave eu dizer que ele faltava com a verdade do que eu dizer que ele sempre mentia. Outro exemplo que nós utilizamos muito, ele foi morar junto com Deus. Quando se pretende dizer que alguém morreu. Então, é mais suave eu dizer que alguém foi morar junto com Deus do que eu dizer que alguém morreu. Então, o eufemismo consiste em suavizar palavras ou expressões que são desagradáveis, que são tidas como grosseiras. Antítese. O que é antítese? É o emprego de palavras ou expressões de significados opostos, contrários. Aqui, os jardins têm vida e morte. Quais são as palavras de sentido oposto, contrário? Vida, morte. Outro exemplo, a tristeza e a felicidade fazem parte da vida. Quem são as palavras com significados opostos? Tristeza, felicidade. Então, a antítese consiste no emprego de palavras ou expressões com significados opostos, distintos. Vamos agora, pessoal, para a ironia. No que consiste essa figura de linguagem? Consiste em afirmar o contrário daquilo que se está pensando. Quando eu digo, por exemplo, que pessoa educada entrou sem cumprimentar ninguém. Será que é isso mesmo que eu estou pensando em relação a essa pessoa? Quando ela entra sem cumprimentar ninguém, que ela é educada? Outro exemplo, aquele garoto é um santo, para dizer que é mal comportado. Então, será que é essa mesma expressão que eu quero utilizar para esse garoto? Será que é isso que eu estou pensando em relação a ele? Que ele é um santo, se ele é tão mal comportado? Então, a ironia nada mais vai ser do que você dizer o contrário daquilo que você está pensando. E por último, temos a onomatopeia. A onomatopeia vai ser a reprodução, em forma de palavras, dos sons da nossa realidade. Nós trouxemos aqui alguns exemplos de onomatopeia. Quando eu digo ding-dong, está imitando o quê? O som de uma campainha. Toc-toc imita o som de quê? De uma batida na porta. Atim imita o quê? O som de uma pessoa espirrando. Bum imita o quê? O som de uma bomba. Buá imita o quê? O som de um choro. E nhaque imita o quê? O som de uma mordida. Então, a onomatopeia vai ser a reprodução, em forma de palavras, dos sons da nossa realidade. Nós encontramos muito a onomatopeia nas histórias em quadrinhos. Quem já leu história em quadrinho vai perceber que o choro dos personagens é reproduzido em forma de palavras, o barulho do trovão, da mordida, enfim. Então, onomatopeia, reprodução em forma de palavras dos sons da nossa realidade. Nós vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. No mais, desejar um feliz retorno e vão lá no aplicativo que tem uma atividade disponibilizada a respeito do conteúdo. Obrigada, saudades de todos vocês.